Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Acima de Deus, Senhor, leva-nos acima da tua, pois contigo no barco não temos nada que temer. Aleluia. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. De comunhão. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Pois Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor eu só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, pois Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu no seu amor. O amor
amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é de veio, Cristo fala a toda gente, pois Ele deu no seu amor. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que
que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Colossenses capítulo de número 2 e o versículo 4, nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? A palavra do Senhor, a Bíblia, é um livro que ela é repleta de simbolismos. Aqueles que já estudaram a Bíblia, que tiveram a oportunidade de fazer algum curso, observaram que quando Deus se revela aos homens, Ele começa a trabalhar de uma forma bem didática com os homens, para que se torne mais fácil a compreensão daquilo que Deus queria para a humanidade. E Deus começa a trabalhar dessa forma através de símbolos, de rituais, através de exemplos, usando homens, usando mecanismos para expressar alguma coisa para nós. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso hoje, sobre alguns símbolos que Deus usou. O símbolo é uma figura. O símbolo é uma figura que representa um ser, que representa uma ideia, que representa algo às vezes abstrato e talvez até de difícil compreensão. E Deus sempre usou várias formas para falar com os homens. E através dessas simbologias, através dessa forma de representação, Deus vem falando com a humanidade desde o princípio dos tempos. O povo hebreu, o povo de Israel, que é o povo no qual nós espelhamos, do qual nós tiramos as lições, o povo que recebeu primeiramente a palavra de Deus, e através deles nós fomos abençoados. Eles sempre tiveram muita facilidade com tudo isso, porque essa era a forma que Deus trabalhava, e a simbologia na vida deles era algo muito comum no dia a dia, porque Deus agia dessa forma com aquele povo. Por exemplo, quando Moisés recebe as ordenanças e a lei de Deus, ele recebe várias ordens para que eles estivessem construindo certos objetos, para que eles estivessem realizando certos rituais no culto a Deus, na sua relação com Deus. E nós temos muitos exemplos que vocês conhecem muito bem, como o tabernáculo que Deus mandou Moisés levantar no deserto,
como a Arca da Aliança, que foi colocada dentro desse tabernáculo, e outros acessórios também, como candelabro, como o altar, as bacias e tantas coisas, o véu. Tudo isso você tem aprendido ao longo do tempo aí na sua caminhada cristã, tem tido esse conhecimento dessas coisas que faziam parte do culto e da vida do povo hebreu durante a sua jornada. E também outras coisas como o próprio sacrifício, o próprio ritual, o próprio sacerdote e até os animais. Tudo isso tinha um significado. Tudo isso era uma representação de alguma coisa. Todo aquele ritual que nós conhecemos do povo hebreu não era um sentido literal, mas era algo figurado, era um símbolo que tinha um significado muito maior, que talvez naquele momento até o povo não tinha essa noção da dimensão daqueles rituais que eles praticavam, não tinham ideia do significado daqueles rituais, ou daqueles acessórios, daqueles objetos que eles tinham durante o culto que eles praticavam a Deus. Mas nada daquilo era literal, aquilo era a representação de alguma coisa, aquilo era o símbolo de alguma coisa, representava algo muito maior do que o próprio ritual que eles praticavam. E Deus trabalha dessa forma com esse povo, o povo de Israel, usando esses mecanismos, essas formas práticas e simples de se passar alguma coisa. Assim como as crianças têm que sair nessa hora, e elas têm um culto especial para elas, porque lá o culto é cheio de figurinhas, eles pintam. Lá as tias trazem acessórios e trazem bonequinhos e contam histórias. Tudo aquilo é símbolo de alguma coisa. Tudo aquilo é para que eles consigam absorver alguma coisa. Porque se eles ficarem aqui conosco, eles não vão prestar atenção em nada, eles vão conversar, eles vão ficar dispersos, e isso aqui vai ser chato para eles. Às vezes até para nós. Tem muitas pessoas que não vê a hora de acabar, para ir embora. Imagina uma criança. E Deus trabalhava com aquele povo dessa forma, usando simbologias e significados, representações. Mas quando isso acontece, existe algo perigoso, e é algo que aconteceu com aquele povo. Quando há uma inversão de valores entre o símbolo e o seu significado, entre o objeto que é representado e aquilo que ele representa. E isso aconteceu por diversas vezes com o povo de Israel. Eles distorceram aquilo que Deus queria deles e começaram a dar valor ao símbolo, e começaram a se apegar ao símbolo e esquecer-se do significado. E eu gostaria de compartilhar 3 momentos em que isso aconteceu com o povo de Israel, para que nós também tiremos algumas lições para a nossa vida. A palavra do Senhor vai nos registrar em Números. O livro de Números narra a trajetória do povo pelo deserto, e no capítulo 21 de Números vai contar um momento em que o povo murmura contra Deus e contra Moisés, porque eles estão no meio do deserto e eles sentem falta do que eles tinham no Egito, e eles murmuram contra Deus. E Deus envia então serpentes venenosas no meio do povo, e aquelas serpentes começam a picar o povo, e muitas pessoas começam a morrer. Eu creio que alguns de vocês conhecem essa história. E o povo, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que tinha um pecado contra Deus,
blasfemando e murmurando, eles chegam a Moisés e clamam a Moisés: Moisés, por favor, ora a Deus por nós, clama a Deus por nós. E Moisés ora a Deus, e Deus diz a Moisés: construa a imagem de uma serpente, construa a imagem de uma serpente de metal, coloque sobre uma haste e erga essa haste no meio do arraial, no meio do acampamento do povo. E todo aquele que for picado por alguma serpente e olhar para essa estátua, essa imagem que está no meio do arraial, ele ficará curado, ele não morrerá por aquela ferida. E Moisés assim faz, e o povo então é liberto daquela praga que Deus havia colocado no meio do povo. O povo olha para a serpente e é curado. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar, centenas de anos depois desse acontecimento, muito tempo depois, quando Ezequias, isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 18, ele faz uma reforma no templo, no culto a Deus. Ele destrói vários altares que eram para outros deuses, ele destrói estátuas que eram de outros deuses, ele destrói bosques, jardins que eram para adoração de outros deuses. E a Bíblia vai dizer ali que ele destrói a serpente que Moisés tinha feito no deserto centenas de anos atrás. E porque até ali o povo sacrificava e oferecia incenso em adoração àquela serpente. Ou seja, o povo pegou um símbolo da cura naquele momento e transformou em um ídolo. E passaram a adorar aquele ídolo por anos. O povo criou um ídolo para si. E é incrível como a humanidade tem esse desejo em adorar alguma coisa, em criar alguma coisa, em criar ídolos ou adorar qualquer tipo de objeto místico. Mas Paulo vai registrar em Romanos, capítulo 1, 18, que Deus, ele se torna conhecido de todos os homens através da sua criação, para que todos os homens se tornem indesculpáveis diante dele. Mas Paulo continua dizendo que, apesar disso, os homens transformaram a glória de Deus. Eles mudaram a glória de Deus, a incorruptível glória de Deus, em imagem de homem, em imagem de animais, em imagem de corpos celestes, para adorar. O homem carrega esse desejo de adorar coisas realizadas, coisas feitas pelas suas próprias mãos. Um outro símbolo que nós vemos sendo corrompido por esse povo é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela espécie de caixa que ficava no tabernáculo, e ela representava a presença de Deus no meio do povo, no meio do arraial. Mas em certo momento da história, o povo está em uma batalha. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 4. O povo está numa batalha e eles estão enfrentando um inimigo muito difícil. E eles têm a brilhante ideia de trazer a arca no meio da batalha, pensando que trazendo a arca ali, Deus estaria naquele momento com eles e eles venceriam o inimigo. E eles trazem a arca e eles perdem a batalha e a arca é levada pelo inimigo. Aquela arca era o símbolo máximo da presença de Deus, mas não era a presença de Deus.
Eles transformaram a arca na presença, mas aquilo era um símbolo. E o significado é mais importante do que o símbolo. Eles perdem a arca. Muito tempo depois eles recuperam, fazem uma festa. Davi traz a arca mais uma vez e eles celebram a Deus, mas continuam desobedecendo a Deus. E passado mais algum tempo, Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém e leva a arca, e a arca desaparece da história. Nunca mais é mencionado sobre a arca. Nunca mais. Porque eles converteram, eles transformaram o símbolo em algo maior do que o significado. Aquilo representava, mas não era a presença de Deus. E esse é o perigo quando nós temos esse tipo de linguagem, porque nós temos a tendência em consagrar alguma coisa, e aquela coisa se torna mais importante do que Deus. Um outro símbolo também é o templo, que é muito conhecido. O templo que foi construído por Salomão. Quando Davi ele deseja construir, e ele chama o profeta Natã e diz: o meu coração está ansioso em construir uma casa para Deus. E Natã diz para ele: muito bem, que o Senhor seja contigo. E vira as costas, e quando ele sai, Deus fala assim: espera aí, volta lá, que eu não dei a resposta a Davi. E Deus diz para Davi através de Natã: quem foi que te pediu para você fazer uma casa para mim? E você sabia que Deus nunca pediu um templo para ele? Muito pelo contrário, quem surgiu com a ideia de construir um templo foi Davi. E Deus repreendeu Davi por causa dessa ideia. Deus fala: eu tirei vocês do Egito, da escravidão, conduzi pelo deserto, dei essa terra para vocês, dei casa para vocês, e você acha que você vai fazer uma casa para mim? Se nem os céus é capaz de conter a minha glória, você quer que eu more em uma casa? Mas por misericórdia, Deus permite que Salomão construa. E Salomão, com toda a sua sabedoria, constrói um templo magnífico. Mas quando ele ora a Deus, ele diz: Senhor, eu sei que essa casa não é capaz de suportar a tua presença. Eu sei que o Senhor preenche os céus e todo o universo não é suficiente para a tua presença. Mas o que eu te peço é que o Senhor ouça a oração que é feita nesse lugar. E a glória do Senhor desce naquele momento e acontece algo tremendo. Agora eles têm um templo para adorar a Deus, para oferecer o seu culto a Deus. Mas mais uma vez eles transferem sobre o templo toda a glória que deveria ser de Deus. Eles desobedeciam a Deus, mas eles diziam assim: templo do Senhor, templo do Senhor. Como quem diz: nós moramos na casa de Deus, nós moramos na cidade de Deus, nenhum mal vai nos atingir. E o profeta Jeremias alertando eles: Deus vai destruir essa cidade. E eles olhavam: olha aqui o templo está aqui, você acha que Deus vai fazer alguma coisa com a casa dele? Mas eles estavam enganados. Nabucodonosor vem, destrói toda a cidade, queima todo o templo, e tudo o que eles mais devotavam, que era o templo, cai por terra numa hora só. Mais uma vez o templo volta a ser reconstruído, volta a ser edificado, agora já sem a arca, porque a arca já tinha se perdido, mas o templo volta a ser edificado. E depois de muito tempo, quando Jesus está exercendo o seu ministério, ele está passeando no templo com os seus discípulos, e os discípulos olham para Jesus e falam:
Senhor, olha esse templo, olha essas pedras, olha que construções magníficas. Todos orgulhosos, né, de morar na cidade em que estava a casa de Deus. Aí Jesus olha para aquele templo e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Todo orgulho, toda ostentação deles, Jesus fala, vai cair tudo por terra. Porque eles estavam focados naquele materialismo, apegado a um símbolo, mas eles tinham esquecido do significado daquilo. E foi o que aconteceu. O templo foi destruído e o que resta hoje é um muro, um pedaço de um muro. Mas mesmo assim, as pessoas não entenderam e estão lá, naquele pedaço de muro, orando e balançando a cabeça e colocando pedidos em uma pedra, porque não entenderam o significado daquilo. E esse é o perigo quando nós temos alguns símbolos. O povo não entendeu que aquilo era uma representação de algo maior, que o templo era uma representação, que a arca era uma representação, mas o significado era muito maior. O significado era muito maior. E o que nós percebemos no Evangelho de Jesus é que não há espaço para nenhum tipo de superstição. No Evangelho não há espaço para nenhum tipo de objeto santo, ou qualquer mecanismo, ou qualquer amuleto que substitua o significado de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus desfaz tudo isso. Por isso que Ele desfaz tudo o que eles construíram em milhares de anos. Tudo que eles mais prezavam, tudo que era mais sagrado para o povo, em Jesus é desfeito. E o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 10, vou ler para vocês aqui, capítulo 10 e o versículo 1, alguns versículos, diz assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, e é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire pecado. Por isso, entrando no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, não te agradam. Então disse eu: eis aqui, venho para fazer a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Aí Jesus está dizendo: eis-me aqui, eu venho fazer a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pelo corpo de Jesus, feito uma vez. O autor está dizendo que tudo aquilo que eles viveram era apenas sombra do que estava por vir. Era uma representação embaçada daquilo que iria se cumprir em Cristo. Todo sacrifício, todo ritual, todos os acessórios, todos os objetos tinham um significado que seria revelado em Cristo, na vinda do Cristo, na crucificação de Cristo. Tudo convergia para aquele momento, para Cristo.
E aquele povo que era o herdeiro de toda aquela herança ritualística não conseguiu entender isso. Eles não conseguiram discernir isso. E o texto que nós lemos é bem conhecido e é uma carta do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, considerado o apóstolo que pregou a nós, que não somos judeus. Foi esse apóstolo que saiu anunciando o evangelho àqueles que não eram judeus. Mas dentro da igreja havia muitos judeus que se convertiam, e eles traziam toda aquela bagagem dos rituais, das ordenanças, da lei, e tentavam impor aquilo sobre os gentios que aceitavam a Cristo. E o ministério de Paulo foi desgastado, lutando contra isso, contra essa ideia de que os gentios deveriam ser praticantes de toda aquela lei de Moisés, de todos os rituais, de todas as práticas dos judeus. E Paulo combatia isso de uma forma intensa nas suas cartas, pois ele tinha entendido melhor que ninguém, melhor até mesmo que os discípulos que andaram com Jesus, ele tinha entendido a liberdade que há no Evangelho. Paulo era alguém que estava muito à frente do seu tempo. Ele conhecia toda a lei, conhecia todo o mundo judaico, porque ele era um judeu. E ele entendeu que tudo aquilo era sombra do que estava por vir. E tudo foi revelado em Cristo. E nessa carta que nós lemos em Colossenses, ele está fazendo isso. Ele está combatendo essa ideia que vinha sobre a igreja. E nos versículos que nós lemos, ele está tentando ali explicar que a circuncisão, que era uma marca nos judeus, nos gentios não era na carne, nos gentios era no coração. A circuncisão de Cristo era no coração, a marca de Cristo, não é no corpo. E ele diz que os rituais que eles praticavam eram sombra, como você pode ver no versículo 16 do mesmo capítulo que a gente leu. Ele diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo que eles viveram era representação de Cristo. Nós não vamos entrar aqui no detalhe de cada coisa. Você vai aprender ao longo da vida, se é que você já não sabe. Mas todo aquele ritual, toda aquela ideia de comidas sacrificadas, do que podia pegar, do que não podia pegar, do dia que eles podiam fazer tal coisa, tudo aquilo era figura do que se cumpriria em Cristo, em Jesus Cristo, como ele mesmo escreveu aqui, porque nele habita e se revela toda a plenitude da divindade, e é nele que vocês estão marcados, alicerçados e firmados na fé, em Cristo. Nós somos plenos e nós somos completos em Cristo. A nossa circuncisão está no nosso coração, entregue a Cristo. Mas mesmo assim, nos nossos dias, muitos se apegam a coisas materiais, a símbolos, a representações que já não servem para mais nada, que já não significam mais nada, porque já se cumpriram em Cristo. Nós podemos ver em muitas igrejas todos esses acessórios do culto judaico sendo trazidos, como os candelabros, como uma representação da arca sobre o altar. Alguns até tocam buzinas, o shofar, o famoso shofar, que é o que vai congregar o povo, vai chamar o povo, vai trazer um ambiente de adoração para o povo.
Alguns hasteiam a bandeira de Israel, não sabendo que o Israel de Deus é espiritual. O Israel de Deus é composto por aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. A cidade de Deus não é a Jerusalém que está ali no Oriente Médio, em meio a guerras, não é aquela. A Jerusalém de Deus está nos céus. Paulo escreve aos Gálatas falando sobre isso, quando os Gálatas estão deixando a fé e voltando para o judaísmo. Ele diz: meus irmãos, esta Jerusalém terrena, ela é escrava. A Jerusalém celestial, ela é livre, e a essa Jerusalém que nós pertencemos. Mas nós nos apegamos, as pessoas se apegam a essas coisas, a misticismos, a superstições, e tudo isso se desfaz em Cristo. Tudo isso acaba em Cristo. Em Cristo só resta a fé, só resta a inabalável certeza de que nele eu estou seguro, que é Ele que me sustenta, que é Ele que me guarda, que é Ele que me protege, que me ensina, que me orienta. E tudo isso só vem da fé, só vem da fé em Cristo. Em Cristo não existe mais um lugar mais santo que o outro. Esse púlpito não é mais santo do que a cozinha da tua casa. O monte não é mais santo que o teu quarto. A água do Rio Jordão não é mais santa que a água do mar da Nova Zelândia, não. Não existe mais isso em Cristo. A madrugada não é mais santa que o meio-dia. O dia de hoje não é mais santo que ontem e nem vai ser mais santo do que amanhã. A sexta-feira santa não é mais santa que a sexta-feira 13, não. Porque Deus fez tanto um quanto o outro. E o que santifica a tua casa é a tua vida. O que santifica esse altar é a nossa vida. Em Cristo não há espaço para essas divisões que às vezes nós fazemos. Em Cristo não há essa ideia de superstição de algo milagroso e de objetos santificados, não. Tudo que foge da fé, tudo que não está firmado na fé em Cristo, não vem de Deus. Não vem de Deus. Eu tenho uma filha de 11 anos em casa, e ela, como a maioria das crianças nessa idade, ela tem muito medo de escuro. E à noite, quando começa a chover, começa a ventar, ela começa a perguntar: pai, o que é esse barulho? Aí eu falo: filha, é o vento batendo nas árvores. Aí daqui a pouco: pai, o que é esse barulho? Meu filho, é o vento que passa no canto da casa e faz barulho. Pai, o que é aquilo? Filha, é a cortina que está mexendo, é a sombra da cortina. Isso é algo normal numa criança. O problema é quando nós não crescemos espiritualmente e toda sombra parece que tem um monstro que vai sair para nos pegar. Nós começamos a ver essas coisas em tudo que é lugar. Nós começamos a ter medo das coisas, e nós começamos a voltar para essa ideia dos judeus, que você não pode tocar nisso, não pode pegar aquilo. Quando eu era pequeno, certa vez foi uma missionária na nossa casa, e ela começou a orar na nossa casa, e começou a repreender um monte de coisa que tinha lá. E as meninas, a Deliana, as minhas irmãs, eram jovens, tiveram que eliminar um monte de coisa da casa, porque aquilo era maldito, porque isso aqui é o Satanás, isso aqui é isso aqui, e elas tiveram que desfazer um monte de coisa,
e depois pagaram um preço por aquilo. Porque a missionária, ela vendia algumas coisas e elas pagaram e nunca chegou o que a missionária vendia. Elas pagaram um preço caro por aquilo. Porque uma pessoa infantil, uma pessoa que olha para uma obra de arte e vê um demônio, fala: não, tem alguma coisa nesse aqui, ó. É essa boneca aqui que está na tua cama aqui, ó. Você tem tirado aqui. É esse quadro aqui que tem alguma coisa, você tem que tirar ele daqui. Certa vez alguém saiu com uma história dessa na nossa cidade e disse que dentro dos colchões de uma determinada marca tinha terra de cemitério. E aí foi uma confusão, quanta gente levantando o colchão, cortando e procurando, e realmente tinha. Mas era um produto que a fábrica coloca para que não bolore a madeira e o tecido. E alguém veio me falar: você não vai virar teu colchão? Eu falei: não me interessa o que tem embaixo do meu colchão, eu me deito e me levanto, porque o Senhor é que me faz descansar em segurança. O problema do casamento não estava na terra do cemitério, é o nosso relacionamento. E as pessoas começaram a culpar o colchão Gazinho, não sei que marca que é, por causa da infantilidade, por causa da falta de crescimento espiritual. Quando nós estamos em Cristo, nós não tememos essas coisas, como diz o salmista Davi: eu não temo o espanto noturno, eu não temo seta que voe de dia, eu não temo a assolação que está ao meio-dia, porque o Senhor é o meu guarda. Mas para isso a fé tem que estar em Cristo. Nós não precisamos de amuletos, não precisamos de realizar nenhuma mandinga ou qualquer outra coisa, ou simpatia. A nossa vida está nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E esse final de semana da Páscoa, né, é a data mais importante que nós vemos no calendário. E existe um misticismo envolto dessa data, pelo seu significado, pelo que ela simboliza. Isso envolve muitas religiões, práticas. E nós sabemos que existe a Páscoa dos judeus, onde eles realizam um ritual para celebrar e comemorar e relembrar do tempo que eles estavam no Egito e foram libertos. Mas nós sabemos que existe essa Páscoa do mundo, que é materialista, que é a Páscoa do coelhinho, dos ovos de chocolate, que é comércio. E existe a Páscoa dos cristãos. E aqui eu generalizo todos os cristãos. E muitas delas é uma mistura dessas coisas. É uma mistura da Páscoa dos judeus com a Páscoa do comércio, e vira uma confusão. Perde todo o significado. Perde todo o significado. Mas quando Jesus celebrou a Páscoa, ele chamou seus discípulos, eles eram judeus, eles celebravam a Páscoa dos judeus, e eles celebram a Páscoa. Mas no final, quando eles terminam, Jesus pega o pão e ele parte o pão e dá aos seus discípulos e diz: façam isso em memória de mim. E nesse momento Jesus estabelece um novo ritual para a igreja. E é esse o ritual que nós realizamos. É essa a nossa Páscoa. É esse momento em que nós lembramos do sacrifício de Cristo, que não é realizado uma vez por ano, mas é realizado toda vez que nós nos reunimos para partir o pão, toda vez que nós nos reunimos em comunhão e compartilhamos o pão, nós estamos celebrando a nossa Páscoa. Mas até mesmo isso nós somos capazes de distorcer. Porque ao longo dos anos a igreja passou
tempo discutindo e discutindo sobre se o pão virava carne ou não, ou se era só o gosto, ou que tipo de pão que deveria ser, ou como que deveria ser cortado, ou como que deveria ser entregue. Aí do pastor que chegasse numa igreja e tivesse um tipo de liturgia na ceia e ele mudasse alguma coisa. Era briga com a igreja. E a discussão virava nisso. O vinho é vinho, é suco, tem que tirar o álcool. E foi anos e anos. Era sangue ou era vinho? E deixaram o significado de lado. O importante é aqui, é o símbolo. Como que nós vamos comer isso aqui? Eu quero saber. Quero saber se aquela irmã vai participar da ceia, senão eu não vou. Porque ela, naquela condição, e por anos a igreja foi vivendo assim, deixando o significado de lado e focando apenas no símbolo. E isso acontece até hoje em muitos lugares, graças a Deus, nós não estamos nesses lugares. Mas nós precisamos estar atentos para que o significado não fuja da nossa compreensão, que nós não foquemos naquilo que não é importante, mas é naquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo. E eu gostaria de encerrar, como nós estamos fazendo aí uma série de cultos, né, para pagar uma dívida passada. Nós vamos também encerrar mais cedo hoje. E eu gostaria de encerrar com vocês fazendo a seguinte pergunta: o que a Páscoa representa para você? O que essa data tão marcante representa para você? Eu estava vendo um vídeo de uma procissão em Israel, que é a mais importante do mundo, a procissão pela Via Dolorosa. Você vai fazer os passos que Jesus fez até chegar à cruz. É algo que algumas pessoas se arrepiam, né? E aí você vai chegar no túmulo de Jesus, você vai ver que está vazio. E aí você vai beijar a pedra onde Jesus foi colocado. E aí eu olhando todo aquele teatro, né? As pessoas chorando. E aí eu vi um guia turístico que trabalha lá todos os dias, orientando as pessoas, mostrando. Ele diz assim: existem 2 lugares possíveis do túmulo de Jesus. Um é esse, que pertence à Igreja Católica, e tem um outro lugar que também acredita ser. Ele falou assim: mas nenhum é o túmulo de Jesus. Esses túmulos são túmulos da época de Jesus. Foram encontrados e eles conseguiram descobrir: olha, esse túmulo, ele é do ano tal. É o ano que Jesus morreu. Mas não existe nenhuma evidência de que aquele seja o túmulo de Jesus. Pode ser de qualquer pessoa. E as pessoas estão beijando a pedra. E as pessoas estão passando a mão nas paredes. Estão visitando a casa de Pedro. Estão visitando tal lugar. Estão apegados às coisas materiais. Ah, mamãe Anderson, mas lá acontecem milagres. Na Aparecida também acontecem milagres. Lá no hinduísmo acontecem milagres. Em todo lugar acontecem milagres. Mas se tirar tudo isso, aonde está a nossa fé? Eu não creio em Jesus porque eu fui lá e vi um túmulo vazio, não. Eu sei que Ele ressuscitou e eu não preciso ver túmulo algum. Se um dia eu puder, eu quero fazer essa viagem. Eu não estou aqui dizendo que é errado. É uma viagem que todos deveriam fazer, né? É algo histórico. Mas a minha fé não está firmada em coisas materiais.
A minha fé está em Cristo e na certeza de que Ele ressuscitou. E muito mais ainda, na certeza de que um dia Ele vai voltar para nos tirar desse mundo. Essa é a minha certeza, não é esperança. Esperança é algo que eu espero, essa é a minha certeza, porque eu sei, eu posso não ver Ele vindo, mas eu posso ir ao encontro dele um dia. O que é que a Páscoa representa para você? Eu gostaria que você se colocasse em pé. O que é que a ceia do Senhor representa para você? Qual é o significado disso na tua vida? Que isso não venha passar a ser apenas um símbolo, e que esse símbolo não venha tomar o lugar do significado na tua vida. Que o significado da ceia, da Páscoa ou de qualquer outra coisa seja maior na tua vida. E que a tua fé esteja em Cristo. No demais, nós podemos olhar para a Escritura e ver coisas tremendas acontecendo. E ver milagres acontecendo, e ver tantas obras que Deus realizou através de rituais, através de símbolos, através de representações. Mas se a nossa fé não estiver firmada em Cristo, nós vamos nos apegar a essas coisas. Nós vamos nos apegar a isso e podemos nos perder pelo caminho. Às vezes eu vejo alguns filmes, né? E sempre que você vê um filme, eu não sei como que é na vida real. Mas no filme, quando um padre, por exemplo, vai expulsar, né, um espírito maligno, o que é que ele faz? Ele leva uma cruz, um crucifixo e a Bíblia, né? E aí ele vai assim. E é água benta, isso eu não conheço. Geralmente eu vejo no filme ali, né? Mas achando, né, ou dando a entender que o medo do demônio é do crucifixo. E aí ele vai com ele na frente, assim. E aí o demônio vira, né? Vira e não quer ficar perto. A cruz é um símbolo. Não adianta nós carregarmos ela se o significado não estiver no nosso coração. Não adianta nem nós deixarmos a Bíblia aberta lá no Salmo 91 se a palavra de Deus não estiver no nosso coração. Nós não nos apegamos a objetos, a amuletos, a qualquer coisa. Nossa fé está em Cristo. É nele que nós estamos seguros. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu louvo a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ressuscitou, Pai. E esse dia é comemorado hoje em muitos lugares no mundo. E nós nos alegramos com isso, mas nós temos certeza, Pai, que aquele túmulo não está vazio porque era seu. Pode ser de qualquer pessoa, mas eu sei que o seu trono está tomado, o seu lugar, e o Senhor está sentado sobre ele, porque o Senhor ressuscitou e tomou o seu lugar de direito no trono da glória, Pai. Que o Senhor possa tomar esse lugar de direito nos nossos corações, que a nossa fé seja depositada totalmente em Ti, Senhor, que não haja espaço para dúvida, que não haja espaço para medo, que não haja espaço para nenhuma objeto ou qualquer coisa que possa suprir essa dúvida ou esse medo que nós temos, mas que a nossa fé esteja em Ti, a confiança esteja em Ti, de que nós não precisamos ter aqui alguma coisa ungida para a Tua igreja levar para casa, não, porque eles já estão ungidos pelo Teu Espírito Santo.
porque a vida dele já é cheia do teu Espírito Santo, e a tua palavra diz que aonde nós tocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor estará conosco, o Senhor nos dará vitória, nos dará livramento, e nós não precisamos temer o que está lá fora. Louvado seja o teu nome, abençoa a tua igreja, Pai, que a tua mão se estenda sobre a tua igreja e que eles possam ser renovados na sua fé, que eles possam sair daqui, ó Pai, na confiança e na certeza de estar amparado nos teus braços, Senhor. Dá uma semana abençoada a cada um, ó Pai, que as portas se abram, que o Senhor restaure as forças e a saúde, Pai, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. É a nossa oração, Senhor, crendo na certeza da vitória no teu nome, e em teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.